seu dial. Denuncie. Anatel 1331. Cartão vermelho pra ela. Rádio pirata é crime. Apoio AESP, Associação das Emissoras de Rádio e Televisão do Estado de São Paulo. ZYD 930. Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo também pelo site www.fmmusical.com.br. Musical FM. Uma emissora da rede LC de mídia. Mais unidade cristã musical. Rádio Musical 105.7 FM. Mais unidade cristã. Agora, a Musical FM abre o espaço para debater os assuntos que fazem parte do nosso dia a dia. Sempre com convidados especiais para ajudar a esclarecer. Iluminar a sua opinião é a nossa missão. Direto dos estúdios da Musical FM na Avenida Paulista. Debates. Com o pastor César Cavalcante. Bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez, para a glória de Deus, está no ar mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM. Eu vou economizar no que eu falo no começo, que eu sou, como eu falo sempre a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Por onde você pode ouvir, não sei o que e tal. Porque o tema é teológico, o tema é muito importante e eu gostaria de aproveitar cada minuto desse programa. Hoje eu estou recebendo aqui um pastor batista, um pastor adventista. Tudo que termina com ista é hoje aqui no programa. O adventista é o pastor Ezequiel Gomes, ele é bacharel e mestre em teologia pelo Centro Universitário Adventista, é escritor, conferencista bíblico e é membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia em Jundiaí. Pastor Ezequiel, bem-vindo à nossa arena de debates. Graça e paz, pastor César, graça e paz, pastor Isaac, é um prazer enorme estar aqui. E já fazendo a propaganda hoje, pastor, o outro lado do calvinismo de Lawrence Vance trouxe aqui para me auxiliar, editora Reflexão, não sei se o pessoal está vendo aí. No caso, você já quer acabar com a raça do irmão. Quase 900 páginas. Certo. Se o Isaac não se converter hoje, você converte quando, né? Brincadeira. Vamos que vamos. Bom, já tem aí a agulhada do Ezequiel. Comigo hoje também no programa, o pastor Isaac Pereira. Ele é pastor na Igreja Batista Redenção. Ele é advogado, é pós-graduado em Direito Civil e Processual. Vai processar o Ezequiel por causa dessa brincadeira. É pós-graduado em Estudos Teológicos, é mestrando em Estudos Bíblicos e Hermenêuticos com ênfase em Novo Testamento. Bem-vindo aqui à nossa arena de debates, pastor Isaac, mais uma vez. Bom dia a todos, prazer estar aqui de volta. Pastor César, pastor Ezequiel, já conversamos aí nos bastidores. Bom, o pessoal fala aí do livro aí, parece que é coisa de Star Wars, Guerra nas Estrelas, o outro lado negro da força do Calvinismo. A caixa preta, né? Eu vou mostrar aqui que não tem nada de outro lado, é mais simples do que a gente pensa. Tá bom. Então vamos lá. O tema de hoje é o seguinte, estou montando aqui a enquete para o WhatsApp, para o Instagram, mas a enquete de hoje é a seguinte: a morte de Jesus foi por todos os pecadores? Ou Jesus morreu por uma parte dos pecadores e a outra nem ligou? Jesus morreu por todos ou apenas pelos famosos eleitos? Então vou começar com o Isaac. Isaac, a sua opinião inicial e por quê? A morte de Jesus foi por todos os pecadores e como você fundamenta o que você vai falar? Bom, vamos lá. Antes de mais nada, eu queria alertar os ouvintes que essa questão de calvinismo e arminianismo, as pessoas têm tomado extremos aqui e têm demonizado qualquer lado daí do debate. Isso, meus irmãos, é uma questão que envolve a soteriologia,
mas isso não faz de nós não sermos irmãos. Os calvinistas são demônios, os arminianos não entendem nada, aquela coisa, fica demonizando o outro lado do pensamento para descredibilizá-lo e tentar ganhar o debate. Não é isso. Nós devemos tratar esse tema de acordo com as Escrituras. Eu venho aqui muitas vezes denunciar erros doutrinários, aí sim. Esse debate não é advindo de um erro doutrinário, mas nós devemos tratar... temos problemas dos dois extremos. Por exemplo, o calvinista, o hipercalvinista, chamado assim, ele não evangeliza, porque ele acha que os eleitos serão convertidos, aí não precisa evangelizar. E os arminianos, o extremo do arminianismo, como nós vamos debater hoje aqui, o extremo, e esse erro doutrinário eu aponto, eu denuncio, que é o universalismo. Achar que Deus um dia vai salvar todos. Esse é um erro doutrinário, mas não é isso que o calvinista nem o arminiano acreditam, tá bom? Eu acredito na expiação limitada, que Jesus morreu pelos eleitos apenas. Nós temos aí um problema. Alguns calvinistas, mesmo dentro do calvinismo, tem aqueles calvinistas de 4 pontos, que não aceitam a expiação limitada. Esses aí são os amiraldistas, ou que vem aí do amiraldismo, ou universalistas hipotéticos. Então eles dizem que a obra de Jesus foi para todos, mas ela é eficaz apenas nos eleitos. Eu creio que Jesus morreu apenas pelos eleitos, como ele diz em João 10, Jesus é o bom pastor e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. João 10, 26 diz: vós não sois minhas ovelhas. Ele olhou para os judeus e disse: vocês não são minhas ovelhas. Então ele dá a vida pelas ovelhas e apontou pessoas que não são ovelhas. Marcos 10, 45, Jesus deu a sua vida em resgate de muitos e não de todos. Mateus 26, 28, o sangue de Jesus foi derramado em favor de muitos. Tito 2,14, Deus separou um povo para purificá-lo e ser um povo exclusivamente seu. Ou seja, não foi para todos, é um povo exclusivo. Atos 20, 28, o apóstolo Paulo diz que Deus derramou o seu sangue pela igreja e não por todos, não por toda a humanidade. Efésios 5, 25, tem texto, bastante texto aqui, mas de qualquer forma, eu quero encerrar aqui essa primeira parte dizendo que o Ezequiel vai apresentar lá os textos que dizem acerca de todos, né? Textos que falam a todos, morreu por todos, especialmente João 3,16, que é bastante utilizado, Deus amou o mundo. O que eu creio aqui é que esses textos devem ser avaliados da seguinte forma: que Deus morreu por todos sem distinção, e não sem exceção. O que os arminianos creem é que a morte de Jesus foi para todos sem exceção. Eu creio que a morte de Jesus foi para todos sem distinção de povo, raça, língua. Isso está escrito lá em Apocalipse 5, 9. Bom, pastor Isaac já mandou aqui, esvaziou sua munição aí já direto logo no começo, mas parece que tem muito mais de onde veio esse, pelo menos foi o que ele falou aqui. Então vamos lá, pastor Ezequiel Gomes. Eu vou fazer a mesma pergunta: a morte de Cristo foi por todos os pecadores? E como você fundamenta a sua crença? Vamos lá. Bom, eu concordo com muitas coisas que o pastor Isaac falou. Eu acho que esse assunto, no final das contas, ele é mais simples do que alguns supõem. Ainda que eu creia que é um pouco na direção bem diferente do que o Isaac compreende. Mas acho muito legal essa coisa de não demonizar o outro lado em função de interpretações diferentes. Todavia, eu não vou ficar argumentando demais, vou deixar a Bíblia falar um pouco mais e acho que o debate acaba agora, nesse momento. Tá? Vamos lá. Nem mesmo Israel eu encontrei tanta fé. Vamos lá. Vamos lá, Isaías capítulo 53, acho que é o texto clássico que prevê ali o que Jesus faria na cruz do Calvário. O texto é lindo, maravilhoso, todos nós o conhecemos. Verso 6 fala: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. O texto não abre margem para... Que versículo que é? Verso 6. O texto não abre margem para separar o grupo dos desgarrados pecadores, que são todos sem exceção.
versus aqueles por quem Jesus morreu, né? Por todos nós, também são todos sem exceção. Jesus, quando fala a esse respeito, é muito nítido e claro, né? Veja João capítulo 6, verso 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aqui a carne dele é dada pela vida do mundo. O pastor Isaac disse que Jesus morreu pelo eleito. Maravilha, olha aqui o que o verso 70 do mesmo capítulo 6 de João diz. Não vos escolhi eu em número de 12. Jesus não escolheu 11. Contudo, um entre vós é um diabo, né? Falando de Judas. E se Jesus morreu pelos eleitos, Judas é um eleito, né? E aí está aqui escolhido, né? Claramente colocado. Exato. Aí, por exemplo, nós temos 1 Timóteo capítulo 2. Você tem uma ideia ali de que Jesus ele é o único intercessor entre Deus e o homem, né? E aí a Bíblia diz assim, né? Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Toda a teologia protestante, ela é muito forte nesse texto em função da questão da mediação, né? Quando o protestantismo rompe com o catolicismo, uma das questões é essa: Maria não é mediadora, os santos não são mediadores, só há um mediador, Jesus Cristo, homem. E nesse mesmo texto se diz que Jesus se deu em resgate por todos. E aí você tem, por exemplo, o texto clássico de 2 Pedro, capítulo 2, verso 1, onde diz que os falsos profetas, eles introduzirão na igreja heresias destruidoras até o ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou. Não tem como fugir da lógica do texto de que essas pessoas foram resgatadas e depois vieram a apostatar e etc. Isso implica, no final das contas, que toda a cosmovisão calvinista em torno do tema, ela é equivocada. É equivocada no ponto da eleição, é equivocada no ponto da graça irresistível, é equivocada também no ponto da expiação limitada, porque essas coisas estão todas conectadas. E os textos bíblicos são avassaladores, são claros e nítidos, e eles estão no coração do Evangelho e da pregação universal do Evangelho. Se Jesus não morreu por todos, eu termino com isso, a primeira manifestação, é enganoso pregar o Evangelho de forma universal, porque é a morte universal de Cristo por todas as pessoas que fundamenta a pregação do Evangelho. Pastor Isaac, eu vou começar aqui com o primeiro texto que o Ezequiel apresentou, né? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e ele fez cair na iniquidade sobre ele a iniquidade de todos. Todos que estavam desgarrados, eram só os eleitos ou eram todas as pessoas? Porque se foram todas as pessoas, então ele morreu por todos, conforme está escrito aqui em Isaías 53. Nós devemos olhar para esse texto e o texto de 2 Pedro. De fato, eu dou o braço a torcer aqui de que o texto de 2 Pedro é de difícil explicação. E os calvinistas têm uma pedra no sapato para explicar esse texto. Mas é um só. É um só. Todos os outros têm explicação. Esse de Isaías 53 que eu queria ouvir também. Esse de Isaías 53 é a mesma explicação. Nós estamos diante de um texto para judeus, escrito por judeu, para o povo de Israel. Então, a questão aí, a salvação é aquela salvação que nós chamamos de salvação instrumental. É um resgate, o mesmo resgate de 2 Pedro, é aquele resgate de todo o Israel. Mas Isaías 53 não se trata de uma profecia sobre Jesus Cristo morrendo pela humanidade? Não. Não? Não. Certo. É Jesus Cristo morrendo por Israel. E Jesus, de fato, a priori, veio para Israel. Veio e morreu para Israel. Israel o rejeitou, e aí assim a salvação se estendeu, vamos assim dizer, na revelação progressiva, a salvação se estendeu aí a todas as pessoas. Essa é a ênfase, inclusive, de João, de Paulo. Quando usa o termo mundo, quando usa o termo todos, está falando de todos sem distinção de judeu, porque o judeu acreditava o quê? Que a salvação era exclusiva de Israel. Não é à toa que Jonas ficou bravo quando Deus mandou ele pregar em Nínive, porque na cabeça dele, não, Senhor, o Senhor não pode... Ainda mais, ele ficou mais bravo quando o povo se arrependeu, porque a salvação não é
dos ninivitas, não é de outros povos, a salvação é de Israel. Então, ali, a questão levantada em Isaías 53 e 2 Pedro também é aquela questão de instrumental, é o resgate instrumental de todo Israel. Não obstante, nós aprendemos no livro de Romanos que existem os crentes dentro de Israel. Não é que Israel todo será salvo, por assim dizer, mas as pessoas dentro de Israel que creem em Deus, que temem a Deus e depois de Jesus, creem em Jesus. Então, a questão aqui, lá em 2 Pedro também, é a mesma explicação, é da eleição instrumental, porque Pedro remonta em todo o capítulo questões passadas. Ele fala dos falsos, surgiram no meio de vós falsos profetas, fala de Noé, fala de alguns personagens. Então ele quer trazer à mente do leitor coisas do passado. E quando ele fala que é o soberano que os resgatou, é aquela questão de eleição instrumental, mas que não é a salvação, não tem efeito salvífico, né? Ok. Pastor Ezequiel, você entendeu o que ele falou? Entendi, claro. A gente discorda, mas entende. O que acontece, o que acontece é o seguinte, essa coisa de que Isaías 53 é uma profecia para dizer que Jesus morreu pelos judeus, ou talvez teria por implicação morreu só pelos judeus, é uma leitura bastante falha do texto, né? Até porque, na verdade, como você bem colocou a pergunta, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Não eram só todos nós judeus, eram todas as pessoas. Da mesma forma, ele fez cair sobre todos a iniquidade das pessoas. Eu, inclusive, achei que o pastor iria pular ali para o verso 10, né, que fala que ele daria a vida em resgate de muitos, né? Que esse é um outro ponto. Eu vou chegar depois. Isso, esse é um ponto que os calvinistas usam muito, né? O verso 12, aliás, diz: levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Então eles tentam qualificar o todos do verso 6 como muitos, não como todos em geral. Mas aí, para desfazer essa lógica, basta você ir para Romanos capítulo 5 e ali a conclusão é sempre clara e específica. Pela ofensa de um só morreram muitos. Muito mais a graça de Deus e o dom gratuito de um só homem foram abundantes sobre muitos. Então olha que interessante, aqui pela ofensa de um só homem, que no caso é Adão, morreram quantos? Muitos. Mas o muitos ali é todos. Mas esse muitos aqui também é todos, então não muda nada, né? E aí você vê, assim, é muito interessante isso. Por exemplo, verso 18 de Romanos 5. Todos assim, por uma só ofensa, veio o juízo sobre todos os homens para a condenação. Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Então por que não é universalismo? Porque no verso 17 se diz que se pela ofensa de um só, por meio de um só, reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça reinarão. Então o que acontece? A diferença entre os salvos e os perdidos não é que uns receberam graça e outros não. Uns foram eleitos incondicionalmente e outros não. É que todos, tendo sido objeto do amor de Deus, da graça de Deus, uns aceitam, outros não. Uns apostatam, outros não. E 2 Pedro capítulo 2 não é só o problema do verso 1. Você tem ali, por exemplo, a continuação do texto, verso 20. Se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento de Jesus, se deixaram enredar de novo, são vencidos e tornou-se seu último estado pior do que o primeiro. Melhor seria se não tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo voltaram para trás, apartando-se do mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz o certo adágio, que volta lá o cão ao seu vômito, a porca, enfim. Ou seja, o paradigma do texto é que essas pessoas elas foram libertas das contaminações do mundo pelo conhecimento de Jesus. Como é que elas poderiam ter essa experiência se Jesus morreu por elas? Como é que elas poderiam ter essa experiência? Depois vamos falar de Hebreus também. Participar do dom do Espírito, participar das coisas de Deus, ser participantes dos poderes vindouros, e depois você apostatou. Isso demonstra que não só então a eleição incondicional, a graça irresistível e a expiação limitada são falsas, mas também a perseverança dos santos. Então ficou ruim pro calvinismo aqui. A gente vai partir do L, da tulipe, né, que é a expiação limitada, que é o tema do nosso debate, para a questão se perde a salvação, não, que a letra corresponde à letra P, perseverança dos santos. Perseverança dos santos. Então,
Não vamos passar de um assunto para o outro, senão a gente vai... Ele que tá empolgadinho. O fato é que tudo isso está conectado, inclusive os calvinistas dizem isso. Reconheço, né? Eu creio que o Isaac também deve reconhecer, posso reconhecer isso, que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. Mas a expiação limitada por isso que eu acho que os calvinistas de 4 pontos têm, assim, reconheço dificuldade de entendimento. Certo. Mas você se considera calvinista de 5 pontos, claro. Profissional, de tarja preta. Calvinista profissional. De tarja preta não, faixa preta. Tarja preta. Então vamos lá. Isaac, diante desses argumentos do pastor Ezequiel, que o reconhecerem bons, como que você se coloca no que você acredita? Olha só, que interessante aqui. Ele mencionou ali o texto de João 6. Olha como é que funciona. Vamos tentar entender como é que funciona a palavra mundo, a palavra todos. A palavra mundo, vamos dizer. Morreu pelo todo mundo, aquela coisa toda. Como é que funciona a palavra mundo na literatura joanina? Só na literatura joanina. Envolve o Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. Vamos ver como é que funciona aí. Lá em João 1, 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O mundo aqui são todas as pessoas sem exceção? Não pode ser. Que Deus tirou o pecado das pessoas, dos incrédulos? Deus tirou o pecado? Não dá para ser um mundo sem exceção. Você já foi incrédulo? Eu já fui incrédulo. Então, e se essa pessoa que é incrédula agora, que você está dizendo que Deus não tirou o pecado dela, se converter daqui 10 anos? Tudo bem. Aí tirou. Essa pessoa é eleita, tudo bem. Então Deus tirou o pecado daqueles que morreram sem Cristo? Aí você melhorou. Melhorou. Então vamos lá. João 16:8. Quando ele, o Espírito, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. O mundo está convencido? O mundo, todas as pessoas hoje, todas as pessoas, sem exceção, estão convencidas do pecado, da justiça e do juízo? Não, nós podemos afirmar que não. Por quê? As pessoas nem querem saber de pecado, não tem nem ideia do que é isso. Outro problema, na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 19, diz que o mundo jaz no maligno. No mundo aqui são todas as pessoas sem exceção. Pastor César jaz no maligno? Pastor Ezequiel jaz no maligno? De forma nenhuma. Não, nós devemos ler o mundo na literatura joanina, nós devemos ler todos na literatura paulina, nós devemos ver o contexto. Ele diz que vai mencionar Hebreus. Hebreus é fácil a explicação, é fácil o entendimento. É claro que nós olhamos lá todos, nós ficamos por aqui, está dizendo todos. Isso é uma hermenêutica lexical, ninguém faz hermenêutica com uma palavra. Ninguém faz. Nós devemos olhar o contexto, nós devemos olhar a teologia bíblica do livro, comparar com outros autores bíblicos que falam acerca do mesmo assunto e assim fazer teologia. Ninguém faz teologia com uma palavra. Está escrito mundo aqui, é mundo, todas as pessoas, sem exceção. Pronto, acabou, fecha a Bíblia. Não é assim que se Pastor faz. Ezequiel, como é que você vê aí essa exegese aí da palavra todos, da palavra mundo que o pastor Isaac está apresentando? Esse é um tema bastante clássico e ele remonta à verdadeira ideia de que as palavras são polissêmicas e que elas têm diferentes sentidos em diferentes contextos. Ninguém nega isso. Tem o exemplo clássico. Chamei todo mundo para ir lá para casa, não são 7 bilhões de pessoas, são aquelas pessoas específicas a respeito das quais nós estamos comentando dentro de um grupo, da sala de aula, do trabalho, etc. E todo mundo está lá em casa. É óbvio que esse uso existe, entretanto, por causa desse uso linguístico, você criar essa implicação de que mundo não é todos, ela não é tão simples assim. Veja, por exemplo, João 1:29, que é o primeiro texto que ele citou, né? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É bem verdade que se você olha da perspectiva da história atual, nesse momento, foi tirado o pecado do mundo? Não foi. Agora, olha esse mundo aqui, daqui a pouquinho, quando Jesus voltar. Você vai ver que ele tirou o pecado do mundo inteiro e de todo mundo, e não vai sobrar ninguém que tem pecado. Isso é uma coisa interessante. Claro, existe uma percepção dentro, por exemplo, do universo evangélico. Mas quando Jesus voltar, nem todo mundo vai ter se convertido. Então, mas como você disse? Tirou o pecado do mundo, em que sentido? Para o ouvinte entender. O que acontece? Lá em Malaquias capítulo 4, se fala do destino dos ímpios. Qual é o destino? O fogo virá, o dia que vem os abrasará, de sorte que não restará nem raiz, nem ramo. Então, o que acontece? Dessa perspectiva, naturalmente estou trabalhando dentro de um paradigma mortalista, aniquilacionista. Um dia o universo estará absolutamente isento de qualquer pecado e qualquer pecador.
Nesse sentido, vai se cumprir o texto de forma literal, cabal, específica. O Jesus vai ter tirado do mundo, do universo, todo o pecado, de todas as pessoas. Não quer dizer que todos serão salvos. Aqueles que não serão salvos vão ser destruídos. Mas não, aniquilados? Aniquilados, destruídos, deixarão de existir eternamente. Não, acabei de ler o texto. Isso é outro debate. Mas aí não é, exatamente. Porque aí se você apaga o fogo do inferno, o juízo de Deus. Olha o que diz 1 João. Até achei que ele ia mencionar. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. É um texto que o arminiano adora. Mas olha só o problema que nós temos aqui. Propiciação. O que é propiciação? É tornar Deus propício, é apagar a ira de Deus, ou revertê-la em Cristo, e tornar Deus propício à pessoa. Tudo bem. Deus, então, não está mais irado com as pessoas do mundo inteiro. Olhando para esse texto aqui. Só que em João também, João 3,36, diz que aqueles que rejeitam o Filho, a ira de Deus permanece sobre eles. Então, o mundo inteiro aqui não pode ser todas as pessoas, sem exceção. João está escrevendo aqui para pessoas entenderem que não os nossos de judeus, mas do mundo inteiro também, dos gentios. É assim que nós devemos entender. Porque o pessoal faz um furdunço. Se Jesus é a propiciação, se Jesus torna propício a Deus, as pessoas, então Deus não está irado contra as pessoas. Mas João 3,36 diz que Deus está irado. E aliás, Deus vai julgar no futuro e vai punir essas pessoas eternamente, não vai aniquilá-las. Ouvinte, tire isso da sua cabeça. Você rasga muito o texto bíblico com essa história de que depois tudo vai apagar, não vai ter mais pecado. Bom, eu comecei com quem? Comigo. Com você? Então, Ezequiel, pra gente fechar o bloco. Bom, na verdade é o seguinte, eu concordo que a discussão do aniquilacionismo ela é tangencial em relação à discussão aqui. Entretanto, na perspectiva aniquilacionista, o texto de João 1, verso 29, vai se cumprir de forma cabal e literal. Podemos trabalhar em outros paradigmas teoricamente, conquanto eles são não apenas piores em termos filosóficos e lógicos em relação à posição aniquilacionista, como muito mais heréticos, né? O texto bíblico está evidente. Não restará raiz nem ramo. Quem quer sustentar raiz e ramo de pecado eternamente sofrendo são outras pessoas que não querem seguir o verdadeiro espírito bíblico. E acima de tudo também, lembra lá do que o pastor Isaac falou. Isaías 53 é a morte de Jesus pelos judeus. Mas leia lá Romanos capítulo 11. O que diz lá? Que os próprios israelitas, muitas vezes, não são de Israel. Justamente vezes... isso que eu disse. Não, mas esse é o ponto. São israelitas, são judeus. Então agora aqui diz que Jesus morreu pelos judeus, agora aqui não. Agora o judeu não é mais judeu. Não é assim que funciona. Até porque, o que depois o texto diz lá em Romanos capítulo 11? Se os judeus não se mantiverem endurecidos, eles podem ser enxertados de novo. Ou seja, o paradigma de Paulo em Romanos 9:11 é um paradigma sinergista, não monergista. E aqui é nítido que tudo depende da fé em Cristo. Portanto, o que acontece? Jesus morre por todas as pessoas, entretanto, só é beneficiado em termos de salvação aquele que crê e persevera em crer. Os demais são beneficiados de maneira unicamente secundária. Quando o pastor Ezequiel fala palavras técnicas como sinergista e monergista, ele está dizendo que o sinergista é aquele que, junto com o trabalho de Deus no coração do homem, ele também aceita, ele vai também em direção a Deus. Exato. Enquanto que o monergista, como defendem geralmente os calvinistas, ele não admite que o homem parte em direção a Deus, mas que sempre Deus é que parte em direção ao homem. Eu vou fazer uma... Dicionário Teológico César Cavalcante. Não, porque assim, ó... Perfeito, esse não, porque assim, a gente tá trabalhando numa perspectiva, vocês são muito capacitados, gabaritados teologicamente, mas nem todo ouvinte conseguiu fazer um curso de teologia e sabe o que significa monergismo, né? O que é isso? No primeiro debate que a gente fez aqui, a moça pediu para ele falar mais simples. Não é verdade? Então, agora já tá começando. Então, vamos lá. Vira culpa aí. Minha, né? É um meia-culpa aí. Vira aí e a gente vai pro intervalo e a gente volta já. Deixa eu só falar com o pessoal do YouTube. O debate tá legal, chegamos na metade. Compartilhem, gente. Pega o link aí, coloca nos grupos aí das teologias, dos estudos da igreja, sei lá, para que outras pessoas também cheguem com a gente para assistir. Vai. Debates com o pastor César Cavalcante.
Gente, a Escola de Pregadores está chegando perto do final das suas vagas, né? Então, se você tem vontade de participar da Escola de Pregadores, um projeto online, 100% digital, você não precisa sair da sua casa. Na verdade, pessoal, se você fosse estudar todo dia, o valor da condução seria mais caro do que o valor que você paga no curso. Então, o curso está barato demais. O curso é tão barato que as pessoas, eu acho que falam assim, esse curso é muito barato, nem sei se presta, né? Nem sei se funciona, tal. Mas ontem eu recebi um relato de um irmão, não sei se eu vou achar aqui, eu recebi um relato de um irmão que disse o seguinte, olha aí só, pastor, sei que o senhor é um homem ocupado, tal, aqui, mas quando tiver um tempo, veja essa pregação. Ele me mandou aqui um link, né, de uma pregação, e saiba, eu não sabia pregar quando iniciei, mas através da Escola de Pregadores que o senhor mandou, tal, e orando também, Deus tem dado graças para fazer sermões. Esse é o meu testemunho dessa bênção que tem sido esse curso. Olha, eu nunca fui no curso presencial devido ao horário. Me chamo Rogério Pitangui, sou da Igreja Pentecostal Deus é Amor, de Várzea Paulista. Aí ele manda aqui o momento, né, onde começa a pregação, porque ele mandou o culto inteiro, que é as transmissões e tal. Então veja, isso não tem preço para mim. Então se você é batista, é metodista, é assembleiano, é da Deus é Amor, é da Quadrangular, é da Renascer, você tem chamado para pregar? Talvez você iniciou aí nesse projeto de pandemia, uma célula ou um culto doméstico. Não, os nomes não importam, realmente para mim os nomes não importam. E aí você tem lá um culto doméstico, uma célula, um grupo de comunhão, um pequeno grupo, não sei. E aí você tem que desenvolver, às vezes o pastor manda, né, o sermão, como acontece muito, o que o pastor prega domingo é comentado lá nas reuniões, mas como é que você coloca isso, vai tabular isso de uma forma didática? Isso você aprende na Escola de Pregadores, até para quem quer escrever um livro, né, você usa a mesma lógica, claro que com mais conteúdo, multiplica por 10 ou coisa parecida, mas você chega lá para você escrever um livro, na organização de um livro. Então, para você que está ouvindo o programa, que tem chamado, que tem ministério e que precisa de capacitação, 2 perguntas. Primeiro, você pode investir R$ 39,00? R$ 39,90. Segundo, qual foi a última vez que você buscou capacitação e investiu tempo nisso? Então tá na hora. Pastor, como que eu faço para me inscrever? É só me chamar no WhatsApp, 99007-6844, 011 99007-6844, 011 99007-6844. Coloca teu nome, tracinho, matrícula. Nome, tracinho, matrícula. E aí o pessoal da secretaria já vai entrar em contato com você. 011 99007-6844. Pensou teologia? Vem para a Faculdade Teológica Bethesda, moldando vocacionados. Vai. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta com o programa Crescendo na Fé. Hoje eu estou recebendo aqui um calvinista e um adventista, né? E o calvinismo defende, dentro das 5 pontos que norteiam o calvinismo, né? Um deles é a expiação limitada. Significa que Jesus Cristo não morreu por todas as pessoas, mas morreu por apenas pelos eleitos. E isso tem desdobramentos. E esse desdobramento, vamos lá, a primeira dobra disso é: Jesus não ama todos, apenas os eleitos. Concorda, não é assim? Sim, claro. Jesus não ama todos, apenas os eleitos, apenas aqueles que vão para o céu no final. Mas o problema é que lá em Marcos capítulo 10, versículo 21, eu volto começando de novo com Isaac, a Bíblia fala do jovem rico, você conhece o texto, e a Bíblia diz que Jesus, fitando-o, o amou. E disse: ainda falta uma coisa, vende tudo que tens. E o cara não quis. O cara não aceitou a sugestão de Jesus. E se Jesus ama apenas os eleitos, esse cara foi salvo mesmo rejeitando o chamado de Jesus? Ou ele não foi salvo? E se ele não foi salvo, como é que Jesus ama um cara que não é salvo? Como é que fica? Deixa eu fazer uma ressalva aqui, antes de responder sua pergunta, pastor César. Uhum.
Meus irmãos, essas pessoas nos acusam os calvinistas de, se você crê nessa doutrina, você não evangeliza. Isso não é verdade. O apóstolo Paulo foi exortado por Deus, lá em Atos 18, que continuasse a sua pregação, porque havia ali naquela cidade havia muito povo de Deus ali naquela cidade. E Paulo não sabia quem era. A oferta do evangelho, ela é indiscriminada. Nós pregamos e pregamos a todos. Nós fazemos a oferta aí, anunciamos as boas novas a todos. O que nós não podemos fazer, aí existem alguns equívocos, é você pregar o evangelho e falar, Deus ama você, Deus está te chamando. Existe um convite de Deus sendo feito, claro, pela boa nova, mas falar que Deus ama a todos é errado, é contrassenso. Por quê? Porque diz lá em João 3,36, mais uma vez, que Deus... Deixa eu até abrir e ler o texto aqui, porque as pessoas precisam ter contato. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Como é que Deus ama e está irado ao mesmo tempo? São duas coisas antagônicas. Então, aí existe uma posição, na época da Reforma, na época dos escolásticos, chamada de voluntarismo. Voluntarismo. O que é o voluntarismo? O voluntarismo crê e afirma que Deus não age com base nos seus afetos. O Ezequiel ainda não mencionou o texto, deixa eu ver se eu acho aqui, o qual deseja, 1 Timóteo 2, já mencionou esse texto, Ezequiel? Não, né? O qual deseja, o versículo 4, né? O versículo 3, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Aí o arminiano vai dizer que isso aqui, Deus deseja que todos sejam salvos. Nós temos um problema antecedente a essa questão da expiação limitada, porque se Deus deseja e nem todos são salvos, Deus não é Deus, porque ele não cumpre a sua vontade. Existe algo acima, algo superior à sua vontade, já que ele deseja que todos os homens sejam salvos e nem todos são salvos. Nós sabemos que pessoas morrem sem Cristo. E o voluntarismo diz o seguinte, que Deus não age com base nos seus afetos, mas sim com base na sua vontade. Então Deus pode amar, ou no caso de Jesus, que diz que o texto diz que Jesus o amou, mas a sua vontade, aí todo o arcabouço, todo o complexo do seu ser, dos seus atributos, eles que regem aí a vontade decretiva, a vontade de Deus. E nós podemos olhar, inclusive, essa vontade sendo aplicada no futuro, quando Deus irá punir aqueles que morreram, aqueles que rejeitaram o Filho, aqueles que morreram. Deus ainda vai um dia descer a sua ira implacável sobre os seus inimigos, sobre aqueles que rejeitaram o Filho. Então Deus não ama hoje para depois aplicar a punição, não é assim que funciona. Pastor Ezequiel. Olha, César e Isaac, eu não quero partir pro lado pessoal de forma nenhuma. Mas, assim, eu só queria externar um pouco, assim, a tristeza de ouvir argumentos desse tipo. Não é pessoal, por favor. É uma questão do conteúdo, assim. A pessoa que trata a ideia de que Deus não ama todas as pessoas como algo simples, lógico, é óbvio que é assim, está bastante longe daquilo que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz, aquele que não ama não conhece a Deus porque Deus é amor. Esse Deus que não ama precisa conhecer Deus. Esse Deus que não ama, se ele não amasse uma pessoa, ele estaria em necessidade de conhecer a Deus, porque é impossível que Deus não ame dado a sua própria natureza. Mas aí tem a ira. Então a ira é antagônica com o amor. Primeiro, a ideia de que a ira é antagônica com o amor não é um texto bíblico, ela é uma lógica humana. Bom, deixa eu só colocar estreito aqui que a questão, nós estamos falando de soteriologia. Deus favorece a sua criação, Deus ama a sua criação. Da soteriologia, pastor, tem o amor de Deus. Se ele ama todos ou não? Aí você defende que não, ele defende que sim. Eu sei, calma. É que ele tá abrindo o leque. E aí eu quero colocar estreito aqui, o que eu estou dizendo é isso mesmo, que Deus não ama os que não são eleitos, porque a sua vontade, o seu amor foi ali em direção aos eleitos, mas que Deus
favorece, que Deus tem um amor geral, Deus tem ali um afeto Mas amor geral. por todos, esse geral? Um afeto geral que favorece as pessoas, em que as dá de comer, que alguns reformados dizem como graça comum de Deus. Deus derrama a sua graça sobre os incrédulos. Mas ele ama essas pessoas. Mas o amor salvífico de Deus, o amor soteriológico de Deus, o amor que envolve os decretos de soteriologia de Deus, não é o alvo, não são os não eleitos. Ok, Ezequiel. Maravilha. É isso que eu estou estreitando aqui. Você não vai me acusar de que Deus não... O pastor Isaac falou que Deus não é amor. Está escrito no texto bíblico. Só que o amor de Deus é um dos seus atributos. O amor de Deus não está sobre nenhum outro atributo. Deus é justo, Deus... Então, mas agora ele tem que argumentar, porque você falou misericordioso. bastante, aí quando ele começou, você falou, não, peraí, deixa eu estreitar de novo Não, aqui. mas é que o Ezequiel começou Entendi, todo triste, entendi. Não, aquela coisa toda. porque... Mas é que o debate é soteriológico. Calma aí. Pastor Ezequiel tá com a palavra. Vamos lá. Isaac, é o seguinte, eu acho muito bom você esclarecer o seu ponto. Não tô nem um pouco chateado. E eu não tô querendo trazer o lado para sentimentos, eu tô trazendo pro texto bíblico. Você, em vez de melhorar a sua situação, piorou. Deus não ama os não eleitos. Ao invés de dizer que não, enfatiza que não ama. Aí cria-se uma distinção. Existe um amor meio geral e existe o amor salvífico. Só que Jesus ensina... O que é João 3,36, então? O que é ali? A ira é o quê? Não, vamos lá. Vamos por partes. A ira de Deus esteve sobre Cristo. Deus não deixou de amar Cristo por um minuto. Então não funciona dessa forma. A ira de Deus contra o pecado não elimina o amor de Deus pelo pecador. De outra forma, eu concordaria contigo. Mas não funciona dessa maneira. E eu não estou te acusando de dizer que Deus não é amor. Eu estou dizendo que a sua teologia, mesmo que você não queira, ela nega o texto. Porque o texto diz que Deus é amor, não que Deus tem um atributo que tem que ser comparado com outros atributos. Então, se Deus não é justiça, então o amor guia a justiça. Como é que é? Eu não estou entendendo. É óbvio que o amor de Deus contextualiza a sua justiça, contextualiza a sua Então, ira, contextualiza todas as suas realidades. Esse amor de Deus está sobre todos os seus outros atributos. O que ele está dizendo é que você Deus... pode amar a pessoa e ficar irada com ela ao mesmo tempo. Também, e não é só isso, porque... Você tentou explicar. Ele não, mas é exatamente isso. isso. Não sei se é isso. É exatamente isso, e porque o ponto é o seguinte, Deus, em tudo aquilo que ele faz, ele não deixa de ser quem ele é. E o que ele é? Amor. Esse é o ponto. Inclusive, o Wolfhard Pannenberg, quando ele fala da ira, ele fala que ira não é atributo de Deus, porque é uma coisa que surge e depois que ela é descarregada, ele acaba. O amor de Deus não funciona dessa forma. Não surge o amor de Deus, depois ele acaba. E esse é um ponto importante. E essa coisa, por exemplo, de que existe um amor pelas pessoas em geral, porque Deus dá comida, porque Deus dá água, porque Deus faz as coisas boas e tal. O que Jesus ensinou a esse respeito? Do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? Você pode ganhar toda a comida do mundo, toda a bebida do mundo, todos os prazeres do mundo e você perder a sua alma. Não adiantou de nada, não é verdade? Então, dentro dessa perspectiva, esse amor que você atribui de Deus a todo mundo não vale de absolutamente nada. Para salvação. Isso, mas é o que é a única coisa que importa. Se Jesus falou que a única coisa que importa é a única coisa que importa para o homem. Temer a Deus, guardar seus mandamentos por meio de Jesus Cristo. Não perder a vida é a única eterna. Coisa que importa para o homem. Ok, mas então é não perder a vida eterna. Para não sofrer dano eterno, sofrer juízo eterno. E é exatamente esse dano eterno. Essa é a pregação do Evangelho. Isso, e é por isso que o calvinismo não é o Evangelho. Por quê? Nenhum. Porque prega um Deus que não ama, que não quer salvar e que não tem benefício nenhum esse amor geral para as pessoas. Deus deu comida para você a sua vida inteira, você é um ímpio. Agora você vai sofrer. Não, o ímpio rejeita Deus. Não, mas como que funciona rejeita Deus se Deus é o soberano que decide e decreta todas as coisas? O ímpio rejeitou a Deus. Essa sua pergunta, sabe quem fez? Foi o apóstolo Paulo em Romanos 9. Essa sua pergunta foi o apóstolo Paulo fez. Então de que reclama Deus, já que ele decretou todas as coisas? Aí nós ficamos, opa, que joia! O apóstolo Paulo vai dar a resposta para o debate entre arminianos e calvinistas. Que maravilha! De que reclama o Deus? Já que essa pergunta que o Ezequiel fez aí, o apóstolo Paulo fez também. Só que aí o apóstolo Paulo vem, quem é você para reclamar com Deus? Quem é o barro para reclamar com o oleiro e falar, por que você me fez assim? Essa é a resposta do apóstolo Paulo, está lá em Romanos 9,
que os arminianos tentam responder. Assim como Hebreus 6 Os é calvinistas difícil não- pro calvinismo, Romanos 9 é difícil para arminiano. Os calvinistas não tentam responder essa pergunta. Então, os arminianos têm. Veja bem. O apóstolo Paulo não respondeu. Primeiro de tudo, o problema em Romanos 9 não é um problema entre calvinista e arminiano. É um problema entre cristão e judeu. É o judeu que está se incomodando com o fato de Deus abrir o leque da eleição e não fechar o leque da eleição e incluir os gentios em Cristo e não simplesmente judeus. E, inclusive, nesse ponto aqui, Paulo compara Israel com Faraó, com Esaú, provocando a resposta de Israel, né? E depois, o que ele vai falar em Romanos 11, que é a seção um pouco mais ampla, né? Que esses israelitas ainda podem voltar, esses israelitas ainda podem ser enxertados novamente. E aí, inclusive, o texto que fecha, né? Deus encerrou a todos na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos. Engraçado Esse é o essa ponto. misericórdia. Olha a misericórdia aqui, ó. Terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. E usou para com ele todos. termina logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Sim, e o Essa é a texto resposta termina do apóstolo dizendo que... Paulo. Sim, mas a resposta dele no final é que Deus usa de misericórdia para com todos. Agora, todos não é todos também? Não, claro que não. Como que não? Mas aqui tem quem quer, quem não... Se ele Qual versículo escolheu, você tá falando aqui se ele atrás? escolheu Verso Jacó. 32. Lê o verso, lê o Ó, verso. olha só, porque Deus encerrou todos na desobediência, todos sem Peraí, exceção. quem são todos que foram encerrados na Todos sem desobediência? exceção. Todos na desobediência. Pois não. Todos Não, sem quem exceção. são esse? Quem é esse todos? Leia todo o texto. Todos encerrados na desobediência. Quem são esses? Leia caras? todo o versículo. Todos sem exceção, a fim de usar de misericórdia para com todos. É o mesmo grupo. Então quem é o pessoal do todos que está encerrado na desobediência? Todos. Vamos lá. É o Todos. final do versículo. Não tem o que fazer. 11:30 aí? 32. 11:32. Bom, tá citando, né? É. 11:32? Pô, eu Uhum. achei que tava no 9, meu. 11:32, vamos lá. E aí ele termina falando que não entende nada. Ó a profundidade da riqueza. O apóstolo Paulo fala, ó, essas questões, último desígnio... Esse é o 32? Não, o 32 é um antes. Esse é o 33. A profundidade da riqueza é o 33 até o 36, né? Eu queria saber os dois todos que aparecem no 32. Não é todos. Claro que não dá pra fazer teologia assim. Dá pra fazer teologia, todos aqui, pronto, teologia lexical. Não, calma aí. Eu só queria saber, na sua visão, o que significa esse todos aí. Não, Todos, esquece todos os outros. Os dois todos. É. Tem que olhar o contexto aqui. Tá falando de patriarcas, ó, que quanto ao evangelho eles são inimigos por vossa causa, porém, quanto à eleição amados por causa dos patriarcas, é Israel. Todos aqui, é a eleição instrumental de israelita. Esses são todos aqui. Então, o todos... Do primeiro texto é Porque diferente do segundo. Deus a todos encerrou na... não tem... Não, Romanos 9 não tem todos. Mas tem contradição entre Romanos 9 e Romanos 11? Até porque é uma sessão única Quem na está carta. estabelecendo a contradição é você. Eu não. Eu estou dizendo que Deus quer ter misericórdia de todos. Bom, para você que está acompanhando aí o debate, você pode compartilhar com outras pessoas, também através do link aí, para quem assiste pelo Facebook, você pode apertar o botãozinho compartilhar e com certeza outras pessoas serão também alcançadas. Quero mandar um abraço para a galera do YouTube que eu estou vendo aqui agora. Deus abençoe. Leu a todos aqui, César, desculpa. Todos sem distinção, tá? Não Judeus entendi e só. gentios. Então são todos. Todos aí é todos de verdade. Não todos do mundo, não todas as pessoas do mundo. Todos sem distinção. Então, mas nem assim, sem não, distinção não, calma aí, entre mas, olha, lê o texto. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, todos sem distinção, judeus e gentios. Então tem uns que não são desobedientes. A fim Então, de, peraí, a então, fim de então, usar peraí, de então, judeus e misericórdia gentios para é com todos. todos, para Então, judeus e gentios. gentios é a humanidade, certo? Não, claro que não. Então, quem é que é teus O todos? ponto de Paulo aqui, ó, abarcar também os gentios. É tirar da mente Então dos são romanos, todos. é tirar da mente dos romanos aquela questão da exclusividade da salvação. O que é gentil? Que não é quem não é judeu. E se você está dizendo que é judeu e gentil, então é toda a humanidade. Não é todas as pessoas sem exceção, é sem E distinção qual é a de exceção, judeu então? e gentil. Ok, então qual é a exceção? Se eu não posso colocar... Se todos aí têm exceção,
Ok, qual é a exceção e Mas por quê? aqui o ponto é claro, ó. Porque Deus a todos encerrou na desobediência. Então não é todos. Todos encerrou... Quem? Que todos eles são judeus e gentios. Mas não todos os indivíduos foram encerrados na desobediência. A fim de... Não, isso aí isso é inferência lógica sua. Não, mas a fim de usar de misericórdia para judeus e gentios. Esse é o ponto do apóstolo Paulo aqui. Então, mas é que o Ezequiel está dizendo que esse todos é todos. Então, eu sei Todos que é os fácil, pecadores. Eu sei que é fácil olhar a primeira parte e falar, todos os pecadores estão Não, é que a gente não passou para a segunda. É que a gente ainda não passou para a segunda. Não, então, eu segunda. sei, a primeira parte aqui, uma pessoa comum vai ler todos, quem está encerrado na desobediência? Todos os pecadores. Todos os seres humanos, todos os seres humanos. Descendência fácil. de Adão. Mas esse Exato. aqui não é o ponto do apóstolo Paulo. Senão que não é o ponto do apóstolo Paulo. O ponto do apóstolo Paulo é dizer, ó, todos, não só os gentios, vamos colocar assim na cabeça do judeu. O judeu não é só o gentio que está encerrado na desobediência. Os judeus também. Os judeus também. Então, todos. Então, a fim de usar a misericórdia para com todos, que todos são esses, judeus e gentios. Então, judeus e gentios não é a humanidade inteira? Quando você fala assim, judeus e gentios... Eu não, sei, não mas é referência. eu sei. O ponto do apóstolo Paulo não é dizer que todas as pessoas serão alvos da misericórdia. Vamos pro texto que é todas as pessoas, então? Vai. Hebreus capítulo 2, tá bom? É a mesma explicação. Vamos lá. Ainda mais em Hebreus. Hebreus capítulo 2. Vemos, todavia, aquele... Eu vou dar 1 minuto para cada um, depois a gente vai ter que ir para as considerações finais. Vemos aquele que por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e honra para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Qualquer teologia que se levanta contra isso é uma teologia anticristã. E aqui é interessante que é o singular, agora já não dá mais o todos. Agora é todo homem. Se você nega que Jesus morreu por um homem, você nega o texto bíblico. Você olha para o versículo 7 e vê lá, o versículo 17. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Ele já funilou aqui, hein? E aí vai no final do versículo 17. Sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus para fazer propiciação pelos pecados de todos. Não, do povo. Todo homem, verso 9. Então, o verso 9 vai contradizer. Então, os próximos versículos. Quem tá dizendo que é contradição é você, não eu. Não, sou eu. O que significa, então, todo homem ali? Todo homem aonde? Ali? No verso 2:9. Sem distinção, mais uma vez. Todo homem, judeu e gentio. É isso que o Novo Testamento quer tirar da cabeça do judeu. E ainda mais em Hebreus. Judeu, a salvação não é mais exclusiva de vocês. A salvação agora é de todas as pessoas. Todas as pessoas sem distinção de raça, de etnia. Isso a gente encontra lá em Apocalipse 5. Sem a distinção de línguas, nações, raças, enfim. Esse é o problema ali. Vamos lá. A gente vai para a vinheta de considerações finais. Vira aí e a gente volta. Vai. Considerações finais. Debates com o pastor César Cavalcante. Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM. Eu falei ontem aqui, para você que está em busca de uma igreja para congregar e não tem um espaço para congregar, do lado do metrô Tucuruvi tem a comunidade cristã genuína. Eu estarei lá nesse domingo à noite, a partir das 19 horas. Você e sua família são meus convidados. Avenida Guapira 903. Avenida Guapira 903, pertinho do metrô Tucuruvi. Vamos pertinho da minha casa. Você mora ali? Eu moro ali. Maravilha. Eu vou aqui para as considerações finais. Me perdoe não ler todos os relatos aqui, porque o debate está muito interessante. E aí eu cortaria o tempo aqui dos nossos debatedores. Comecei com o Isaac, termino com o Isaac. Você tem 1 minuto, Isaac. Legal. Meus queridos ouvintes, a todos aí, espero que tenha sido proveitoso. Todos os textos que lemos aqui, você deve ler em casa, deve fazer a sua própria... buscar a própria iluminação do Espírito Santo e entender do jeito que está escrito. Considerando aí toda a teologia do livro, o problema você não pode ter na sua vida é o problema de fazer teologia com palavras, ou teologia com versículos soltos. Isso é problemático, isso vai te levar a desvios doutrinários seríssimos. Então, eu agradeço a oportunidade, pastor César, pastor Ezequiel. Opa. Que Deus abençoe a todos. Vocês podem me encontrar no www.igrejaredenção.org.br. Nós também temos um canal no YouTube, Igreja Batista Redenção. Você pode encontrar lá.
Ou nas redes aí, eu estou lá como Isaac Araújo Pereira. Isaac com 2 As. Isso, I-S-A-A-C. Isaac Araújo Pereira. Ou no Instagram, Isaac Pereira 1. Maravilha. Quando ele diz Deus abençoe a todos, lógico que não são todos. Né? Exatamente. Ezequiel, suas considerações finais, vamos lá. O texto bíblico diz assim: se vivermos deliberadamente em pecado depois de conhecermos a verdade, já não resta sacrifício. De quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado aquele que calcou aos pés e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. As pessoas vão se perder, não é porque Jesus não morreu por elas, não é porque Jesus não amou, não é porque Deus não ama, é porque elas escolhem o pecado e o mal, de maneira que está fartamente documentado aqui a expiação ilimitada e universal. Por isso eu posso confiar na morte de Jesus por mim, e o ouvinte pode confiar na morte de Jesus por ele. Eu queria terminar dizendo que eu estou finalizando o meu livro a respeito de João 6. Meu livro, ele tem o título O Maior Discurso Calvinista de Cristo. É o nome do livro? É o nome do livro, onde eu faço... Cara, ó, Cada bait, dia que você isso vem aí, aqui, você tá fazendo isso aí é isca. Isso Cada ó, dia que ele vem gente, aqui, ele cuidado, tá isso é fazendo um isca, hein? Cuidado, hein? É isca é bait, é bait. É isca cuidado. e tem mais, porque o livro será entregue gratuitamente pela internet na forma de PDF. Entretanto, aqueles que quiserem ajudar no nosso ministério, podem entrar em contato com a gente através do WhatsApp, 11 9 95959992. 959599. Ficou bom isso aí. 95959992. Pode entrar em contato com a gente para ajudar. Então, o que a gente faz? A gente pega um pouco de oferta das pessoas, faz a diagramação, faz a capa, faz o conteúdo e entrega gratuitamente para todo mundo que quiser baixar pela internet. E aí eu estou fazendo a exegese completa de João capítulo 6 para demonstrar que não existe calvinismo ali, naquilo que supõe ser o maior discurso calvinista de Cristo. Seu canal no YouTube? Meu canal no YouTube, Vem Senhor Jesus, e que Deus abençoe a todos, sem exceção. E o WhatsApp Deus abençoe a todos, sem exceção. 11 9595 9992. Mas não com a salvação. Maravilha. Gente, estou ficando por aqui. Obrigado ao pastor Ezequiel, pastor Isaac, bons debatedores. O tema também ajudou, era um tema extremamente importante. Parabéns à produção, a Ione, a Adriana, aí na produção do programa. Obrigado, Paulo, na técnica aqui. E obrigado você, ouvinte. Deus abençoe. Um grande abraço a todos vocês. Eu volto às 14 horas com o bom e velho programa Crescendo na Fé. Tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele. Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e os tocadores da Apple e Android. Musical FM. Mais unidade cristã. Esta é a música.